Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mãe Pode Ouvir. E antes que a gente comece esse episódio, a gente quer te convidar para dar like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que vem contar um pouco sobre a sua experiência de ser mãe de um bebê prematuro. Essa prematuridade, ela traz muitas incertezas, um misto de sentimentos, que é bem complexo de lidar. E hoje a gente está conversando com a Thaís, que viveu, essa experiência de ter um parto prematuro e vai dividir com a gente essa experiência, que deve ter sido muito difícil, né, Thaís? Sejam bem-vindos ao nosso episódio. Obrigada pelo convite. Na verdade, a prematuridade, ela se estende, né? Não só no momento do parto, né? Mas pelo menos até 2 anos, né? Que é a idade corrigida. Mas, sim, teve muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas conta para nós, assim, desde o início. Tua gravidez, assim, foi planejada? Como foi a tua descoberta? Conta desde o início para nós. Um bebê prematuro, ele é considerado um bebê que nasce antes das 37 semanas, né? Como que foi para ti? Quantas semanas o teu bebê nasceu? Tu fez um pré-natal? Teve esse acompanhamento? Foi uma prematuridade espontânea? Nos conta um pouco isso para que a gente consiga entender. Tá, vamos lá. Eu vou mais ou menos por ordem cronológica. Tá. Se eu não me engano, foi em 2014, eu descobri que eu tinha útero bicorno. Então, normalmente, é um útero que ele tem uma má formação. Digamos que ele não é uma linha reta, onde, né, ele faz tipo um Y. Uhum. Mas isso não impede uma gestação. Mas é sabido que, normalmente, o útero bicorno dificulta um pouco, né, conseguir gestar e pode ter várias perdas. Isso eu já sabia. Mas eu tinha um lado que era maior que o outro. Então, eu poderia dar sorte do nenê se alojar num lado maior, né, e conseguir levar a gestação até o final. Eu não sou médica, tá? Então, eu estou mais ou menos relatando o que eu sei. Então, eu já sabia desde aquela época. Eu tive um relacionamento que ele não queria filhos, né? Depois de alguns anos, a gente acabou terminando esse relacionamento e eu acabei conhecendo meu marido, que é o Eduardo, que ele tinha uma vontade de ter filhos, mas nada muito definido. Afinal, tínhamos ali 30 anos. Passou um tempo, daí eu falei para o Eduardo que eu estava com vontade de ser mãe, que eu estava pronta para ser mãe. Ele ficou, né, tipo, nossa, rápido, né? Foi uma questão de, tipo, 1 ano, assim. E ele falou, ok, me dá um tempo, nesse meio tempo, assim, para eu poder me organizar melhor. E nesse período de 6 meses, então, que eu te peço, vamos fazer, por assim dizer, o correto, né? Que não existe o correto, né? Nós vamos fazer como manda o figurino. Vamos casar bonitinho no cartório, faz uns exames, vê se está tudo certo, né? Depois vamos parar o hormônio, enfim, como um processo assim, que nem manda o figurino, né? Uhum. Não existe certo nem errado. E eu aceitei. Então eu comecei a fazer alguns exames, a gente casou no cartório, fez uma pequena cerimônia. E 1 mês depois do nosso casamento, eu já não estava mais usando hormônio. E estava tudo ok, um casal jovem de 30 anos, né? E não estava. Fazia tabelinha, né? Parede concepcional, a menstruação estava bem certinha, e não estava dando certo. Isso foi em 21, 22, me perdi. Metade do ano, assim. Daí chegou no final do ano, assim, de 21, agora me lembrei, 21. Chegou dezembro, daí eu falei para o Eduardo, tem alguma coisa errada, né? Eu fiz todos os exames, está tudo ok comigo, até contagem de óvulos e tudo, que até um pouco, entre aspas, exagerado para uma pessoa nova, né, que nunca teve perda gestacional nem nada. Eu pedi para ele, vai dar uma olhada, como é que estão teus exames e tudo, porque eu não quero começar um tratamento hormonal, qualquer coisa que... Eu sei que é sofrido um tratamento hormonal para a mulher, né? E ele foi num especialista, um urologista, que era especialista em fertilidade, e fez alguns exames, e ele descobriu varicocele, que é um estreitamento do canal onde passa o esperma, né? E também baixo espermograma. Então, a probabilidade da gente ter filhos num método natural, sem fazer a fertilização ou sem fazer algum tipo de uso de hormônio, era quase que nula. E isso foi um balde de água fria, né? Nesse meio tempo, o casamento passou por muitas dificuldades. Eu fui transferida de empresa, né? Vim morar aqui na região, a gente não morava aqui. E a gente seguiu a vida e eu parei de tomar hormônio, porque justamente eu tomava
para evitar uma gestação, não tinha nenhum outro problema, né? Como eu queria ter filhos, né? Meu marido também, essa dificuldade, não tinha motivo, então eu parei de tomar, né? Não fazia sentido, né? E esse assunto meio que parou, morreu assim esse assunto dentro de casa. E não tinha como melhorar essa situação dele, porque a varicocele, né? Isso. Ela tem uma correção, né? Tem. Mas abaixo contagem de esperma não. Ou tem? Não. A cirurgia da varicocele até poderia ajudar, mas não sei se seria o suficiente. Digamos que ele teria, tipo assim, em torno de 25% do esperma ativo. Entendi. E tu já tinha conhecimento da tua questão também no útero bicorno, isso. Tu já sabia? Tu Já sabia, tava... já sabia. Fazia um bom tempo já que eu já sabia. Tá. E aí a orientação do médico nesse momento era de vocês irem para uma fertilização, uma outra... Isso e a cirurgia. No Eduardo, isso da varicocele. E aí vocês decidiram deixar em stand-by nesse Não fazia momento. nada aqui. Né? Eu trabalhei muito próximo a uma pessoa que fazia tratamento, né, hormonal. E eu vi ela perder o brilho. É um tratamento difícil. Acho que até das pessoas mais famosas assim que andaram falando abertamente sobre esse hormônio e o quanto é complicado para uma mulher, acho que foi a Gabriela Pugliese, eu acho que recentemente, antes de ter os filhos, né, que ela passou por um tratamento também que ela teve bastante dificuldade. E ela relatou isso. E eu falei para o meu marido assim, eu não quero isso para mim. E nem pensei, claro, questão de dinheiro também, porque realmente é um valor bem agregado, né? Mas eu não quero passar por isso. Eu, pessoa, não vou aguentar. Eu não quero isso para mim. Psicológico, né? Não, é tudo. Assim, perde o brilho. Realmente perde o brilho. Daí foi... Eu já estava morando aqui, ele também estava, ele foi transferido também pela empresa. E no aniversário dele a gente saiu para jantar. E no aniversário dele a gente conversou, que foi no final de março de 23, e eu falei para ele, então, vamos falar de filhos novamente? Já passou um tempo e tudo. Então, tratamento não vai rolar, fertilização não vai rolar. Vamos adotar? E ele falou, vamos. E eu falei, então tá, então vamos estipular uma data. Né? A gente que vem da área comercial, né? Da área comercial a gente trabalha com datas, né? E ele, então tá, então até metade do ano fica resolvido o quê? A gente vai dar entrada em todas as papeladas que precisa, porque normalmente o tempo de espera no Rio Grande do Sul, ele é mais longo, né? Então eu falei assim, eu vou beirar ser mãe com quase 40. Não era o que eu queria para mim, né? E ele aceitou entrar na lista de adoção. Nunca entramos na lista de adoção. Não deu tempo. Não. Em início de maio, eu não tinha menstruado ainda, e a minha menstruação era bem certinha. E eu andava com uma sacolinha de absorvente para cima e para baixo. A mulher sabe como é que é, né? Vai ficar menstruada com aquela sacolinha de absorvente. E não vinha nada. Achei estranho. E eu estava com uma dor no punho. E eu tinha marcado fazer uma ressonância. E quando eu marquei para fazer a ressonância, o laboratório me disse assim, laboratório de imagem, tu tem que tirar todos os brinco, piercing, enfim, né? Evitar bebida alcoólica, eu acho que era, não pode estar grávida e não sei o quê. Essas recomendações. Eu, tá, já fiz ressonância antes, não dei muita bola para a mulher no telefone. Só que a menstruação não vinha, e já estava, uns 15 dias atrasada já. E não teve nenhum sintoma? Não. Mas também era final de mês, na área comercial, tem o fechamento, Estresse. tem as vendas, tem de tudo, né? Mas um pouco, eu como gestora me cobro muito, né? Enfim. Aí eu, estranho, né? Passei numa farmácia e comprei um teste, que estava uma promoção por R$ 9,99. Mas eu adquiri um pouco de dignidade, eu comprei pelo menos aquele que era tipo uma canetinha, não era aquele que tinha que fazer o xixi no potinho, né? Porque aquele xixi no potinho, né? Dignidade zero fazer aquilo. Comprei aquela caneta, não falei nada para o Eduardo. Cheguei em casa e escondi na gaveta do banheiro. Aí eu falei, vou fazer o teste. Eu pensei, não, tem que ser de manhã, né? Que de manhã o xixi está mais concentrado, né? E fiz, no outro dia de manhã. Só que eu já tinha feito outros testes, porque a gente já tinha tentado. E eu sabia que tu tinha que fazer o xixi, né? Deixava ali em cima do balcão e tinha que passar aquele tempo X. Naquele dia, quando eu fiz o teste, e quando eu fiz assim com a canetinha, já tinha dado positivo. Foi bem rápido o resultado. A primeira coisa que eu pensei foi o quê? Fiz xixi no visor do teste, né, gente? A gente não tem mira.
não dei bola para aquilo. Assim, Tu não levou... não levei a sério. Fechei aquela tampinha, guardei, fui resolver a minha vida. Tinha um monte de reunião, um monte de coisa para alinhar, de virada de mesa e tal. E naquele dia, eu estava fazendo home office, eu morava perto da casa do meu pai e da minha madrasta, e eu ia almoçar lá. E daí eu falei, o laboratório, dá para passar antes, depois eu vou almoçar. Então, saí de casa, fui no laboratório, pedi para fazer um exame, coletei e fui almoçar. Não falei nada para ninguém, tipo... Mas tu não criou uma expectativa? Não. Não? Não. Porque já era 2023. Em 2021 a gente ficou sabendo, então já tinha passado muito tempo, né? Uhum. No final do dia eu estava em reunião e vi a notificação no meu e-mail. E eu abri. E tinha muitos números naquele exame. Daí eu descobri que eu estava grávida de 6 semanas. Nossa. Descobriu recente também, né? Foi recente. Daí eu não sabia o que fazer, não sabia, né? O que tu sentiu naquele momento? Como é que foi para ti? Não sei explicar, foi tipo um misto de finalmente eu consegui. Isso. E o que eu faço agora? Tipo, gravidez na adolescência, né? Com 30 e poucos anos, né? Foi um misto, porque não estávamos esperando. Estávamos esperando ter um filho daqui a 7, 10 anos, né? Por conta de uma lista de adoção. Não em 2 meses que a gente tinha conversado sobre. Daí eu esperei o Eduardo chegar em casa de noite. Quando ele chegou em casa de noite, vamos sentar, vamos conversar. Ele falou, vamos para o shopping, quero fazer umas compras. Eu falei, não acredito. E, tipo, não deu tempo. Ele me arrastou para fora de casa. Para fazer compras. Naquele dia ele resolveu que queria fazer compras. Homem nunca quer fazer compras, né? Naquele dia ele queria. Então, ele foi Nossa, comprar minha cidade camisa. não vai sair. Temos que conversar. Né? Ele foi comprar camisa, foi comprar sapato, bem coisa de homem, sabe? Comprar roupa uma vez por ano e ainda reclama quanto gasta. E eu lá e tal. Daí ele estava dentro de uma loja, daí tinha uma loja de bebê do lado, né? Eu, fugi, né? Fugi dele, fui lá, comprei um sapatinho, tipo aqueles tênis brancos, sabe? Uhum. Botei numa sacolinha e tal. E escondi, porque mulher normalmente usa uma bolsa grande, né? Um sapatinho é um quadradinho. Uhum. Aí, quando finalmente ele terminou as compras, eu falei, vamos para casa. Daí ele falou, não, vamos jantar agora. Eu falei, vamos jantar. Tá. Ele jantou e tal. Vou tomar um chopp, do que é um chopp? Eu, não, hoje eu vou tomar uma aguinha, sabe? E aí, até terminar a janta, aí a gente foi para casa. Como é que tu segurou a ansiedade para não contar? Eu não sei. Não sei, mas é que eu não podia ser de qualquer jeito, eu acho. Sim, tinha que ser um momento importante. Daí a gente chegou em casa, depois do rolê no shopping, né? Depois da janta. E daí eu falei, tem um presente para te dar, uma surpresa. E daí ele, faceiro, né? É um videogame, porque ele queria um videogame. Quando ele abriu a sacolinha, ele olhou, isso aqui não é um videogame. Eu falei, não. Ele, como assim? Eu falei, não sei. Eu sei que eu tô grávida. 6 semanas, fiz exame, né? Então, foi fora da curva. Foi fora da curva. E como é que foi para ele? Qual foi a reação dele, assim? A gente queria. Era planejado, mas a gente não sabia para quando. Uhum. Era esperado. Né? A gente tentou engravidar, né? Enfim, e depois veio a lista de adoção, para a gente entrava ou não e tal. Então, não foi tipo assim, gestação surpresa, né? A gente não se cuidava. A gente sabia que a probabilidade era muito baixa. Foi surpresa por conta do contexto. Isso. Que vocês viviam, né? Isso. Mas era algo que vocês queriam muito. Sim, queríamos. Mas também os dois apavorados, né? No outro dia, era 7 e pouco da manhã, a gente estava na emergência, apavorado, queria saber como é que estava. Útero bicorno, do nada grávida. Daí a gente conseguiu, um médico muito humano me atendeu, né? Porque emergência não é para fazer ultrassom para ver se tu está grávida, né? Um médico muito humano me atendeu. E eu falei assim, eu me mudei faz pouco, não conheço nada, não conheço ninguém. Estou apavorada. E ele, não, calma, criança é sempre bom, parabéns. E nós assim, né? Apavorada. Encaminharam a gente, né? Imediatamente ali para o setor de imagens, ali no ultrassom. O médico mesmo ligou para as gurias ali do setor e encaixaram a gente na hora. Daí a gente fez o primeiro ultrassom, já estava lá, batendo o coraçãozinho com 6 semanas, tudo perfeito. Ai, que legal.
Ah, que massa. E como é que foi teu... Esse é um momento bem emocionante, né? muito emocionante. E Primeira vez que a gente escuta o coração, a gente não esquece mais, né? não, porque a gente se dá conta de que tem uma coisa viva dentro da gente, né? Que Sim. tá ali. E como é que foi depois disso, pré-natal? Tu fez o acompanhamento? Como é que foi, assim, toda essa etapa? Tu teve alguma infecção? Tu teve alguma outra, além da tua questão do útero, né? Tinha mais alguma coisa? Como é que foi, assim? Não, eu não tinha nada, né? Só que o meu problema é que eu recém morava aqui fazia pouco. Então, eu não tinha uma médica. A minha médica, que sempre me atendeu, morava em Passo Fundo. Como é que eu vou fazer um pré-natal morando em Canoas, né? E a médica em Passo Fundo. Daí ela acabou me indicando algumas médicas, né? E eu fui atrás. Só que daí a gente descobriu que 40 semanas, que é a data prevista do parto, caía 25 de dezembro. Achar médico para essa data também é bem complicado, né? Desafiador. E eu fui em várias e eu achei só uma médica que poderia me atender naquela data, mas eu não gostei muito da abordagem dela. Então, eu optei por fazer o pré-natal diretamente no ambulatório do hospital e na hora que eu fosse ter o nenê, eu ia ter com a plantonista, que para mim foi o mais sensato devido à data prevista do parto, né? Claro. Então, tu não teve um acompanhamento com o mesmo médico todo pré-natal? Não, com o mesmo médico não. Eu fiz no ambulatório. É plano de saúde, mas é pelo ambulatório. Não é muitas médicas, não. É tipo 3 ou 4 só que me atendiam. Não era muito diferente. Às vezes era a mesma médica até. Não era muito diferente. E, assim, o que... Teve alguma questão durante a tua gestação que levou a tu ter um parto prematuro? Ou até então estava tudo certo? Tudo certo. A única coisa que pediam só para dar uma cuidadinha no peso, né? Nunca fui muito magra, né? E no início da gestação me deu muita fome. Não tive enjoo, não tive nada. Eu tinha só fome. Então eu comia, desesperador. Tipo, tu tá comendo e o estômago roncando. Era esse o nível de fome. E fome, não era vontade de comer, né? Então era só para dar uma cuidadinha no peso, mas todos os exames em dia. E eu já tinha feito algumas coisas antes, né? Como eu queria engravidar, tipo a vacinação, por exemplo. A gente sempre anda com uma vacina que outra atrasada, né? Então, como eu já queria engravidar lá em 2021, as minhas vacinas estavam em dia, estava tudo ok, né? Alimentação, enfim, não fumo, não uso drogas, enfim, então eu não tinha muito o que fazer, estava tudo normal. Eu tinha uma gestação normal, eu trabalhava, eu me deslocava, né? E não tinha nada. E que momento, assim, aconteceu... Me conta, assim, como aconteceu o teu parto prematuro? Como é que chegou nesse momento? Então, eu descobri que eu estava grávida no início de maio, né? Em agosto, eu estava, final de mês, eu estava em casa, estava de home office, estava resolvendo muitas coisas. E trabalhando bastante, uma sentadinha na frente do computador, trabalhando, né? E eu me dei conta que era tipo quase meio-dia, ou já era passado um pouquinho do meio-dia, não tinha nem almoçado ainda. A gente entra dentro do computador, né? Começa a trabalhar, tu acaba se perdendo tempo. Eu falei, não, vamos parar. Parei, fiz uma massinha para mim, sentei na frente da TV para comer um pratinho de massa. Meu marido mandou mensagem, aí, como é que tá? Não, tudo certo, eu acabei de almoçar. E minha bolsa rompeu. Com 5 meses? 23 semanas. Nossa. É considerado um parto bem... Um parto não, né? Porque não foi, mas bem prematuro, né? Nessa fase, assim, de 23 semanas. Mas ele não nasceu ali, né? Sim, porque ele nasceu mais para o final do mês, no início de outubro, né? Isso. Aí, minha bolsa rompeu. E eu tinha deixado o telefone em cima da mesinha de centro, assim. Na hora, eu liguei para o meu marido. Assim, vem para casa agora, me buscar. Porque foi bem na época também que a gente teve um problema aqui na região com as ambulâncias, que o pessoal chamava as ambulâncias, estava demorando 20, 30 minutos para chegar as ambulâncias. Então, não ia adiantar eu chamar a ambulância, no caso, né? Então, eu liguei para o meu marido. E não sei se foi racional ou não. Eu fui para o banheiro e eu tinha um pote de coleta de urina. E eu coletei o que estava saindo. Nossa. Sei lá, racional demais, talvez.
Liguei para ele, chorando, obviamente, desesperada, coletei, me enrolei numa toalha, juntei meu pré-natal, juntei a minha bolsa e fiquei esperando ele na porta do prédio. Nisso ele ligou para o meu pai, que a gente morava muito próximo, morava 1,5 km um do outro, dizendo para o meu pai, né, que havia rompido a minha bolsa, que eu estava desesperada, que se podia me levar para o hospital. Só que era época de Expo Inter, meu pai estava passeando na Expo Inter. E tinha ido até de trem, para não pegar o trânsito, né? E o pai desesperado, né, que ficou na Expo Inter, até sair de lá, pegar trem, táxi, enfim. Aí meu marido chegou em casa me buscar na velocidade da luz, não sei até hoje como é que ele conseguiu fazer isso. Ele trabalhava na Zona Norte aqui de Porto Alegre. E a gente foi direto para o hospital. A gente foi direto para o hospital de clínicas. E lá eu fiquei internada. E tu sentiu dor, assim, nesse momento, quando estava em casa? Nada. Tudo normal? Nada. Tu não sentiu nenhum sintoma antes dela Nada. estourar também? Nada, eu estava Tudo sentada. normal? Nada, não tive nada. Simplesmente ela rompeu. Aí chega no hospital, aí começa a passar por exames, né? Porque um dos motivos, existem vários, né, do rompimento da bolsa, né? Mas um deles, normalmente, é uma infecção urinária, por exemplo, não tratada, enfim. Mas eu não tinha nada. Por isso que eu te perguntei até no início, né? Porque quando a gente pensa no parto prematuro, ou a mulher entra naturalmente mais ali pro fim da gestação, não, né? Mas antes das 37 semanas, que é considerado uma data já normal, ou muito antes, né? Ali com 23, mas normalmente ela tem um quadro associado a isso, tipo, ou pré-eclâmpsia, ou alguma outra, uma questão de uma infecção urinária, ou uma infecção vaginal, coisas nesse sentido, né? E o teu caso foi isso ou não? E o dela Nada. não, ela não tinha. Depois Só tu rompeu. não teve causa para isso? Não, idiopático, né, que chamam, né, sem causa, até depois que teve o parto, a minha placenta até foi para análise, nunca acharam nada. Diz minha médica, depois eu achei uma médica, né, para me atender, mas ela disse que foi azar. Tentar amenizar, eu acho, né, porque é uma palavra bonita. E aí, como é que foi? Tu foi internada, mas ele não nasceu naquele momento. Não, E não como nasceu. funciona isso, tu já ter Porque tido a a bolsa bolsa estourar? rota, É. né? Mas é que eu não tinha dilatação e eu também não tinha contração. Só minha bolsa rompeu. Então, eu tive que ficar internada, porque daí é considerado gravidez de alto risco. E uma das coisas que protege o bebê, né, é o líquido, né? Então, eu não podia correr o risco de ter nenhum tipo de infecção. Então, literalmente, eu tinha que ficar numa bolha, né? Eu não podia comer nada que não viesse da cozinha do hospital, né? Nem beber também nada. Tipo, vou fazer um chimarrão aqui, já que estamos no hospital sem fazer nada. Né? Também não podia, né? Era tudo comida realmente controlada, né? E eu fiquei internada no hospital de clínicas, atendida pela doutora Janete Vettorazzi, que é uma das médicas que trabalha com prematuridade aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela é bem conhecida. Tive essa sorte de cair na equipe dela. Só que, ao mesmo tempo que eu tive a sorte de, né, estar bem assistida no hospital e tudo, né, naquele ano, o hospital de clínicas ia fechar a maternidade para fazer manutenção. E eu não podia ficar sem bloco cirúrgico, porque poderia nascer a qualquer momento. Aí eu fui transferida para Santa Casa. Então, E aí tu ficou quanto tempo internada? minha bolsa rompeu dia 28 de agosto. E o nenê nasceu dia 3 de outubro. Eu fiquei 5 semanas internada. Jogava carta, né? Mas como é que estava o teu emocional, o teu psicológico nesse momento, assim? Nesse período, né? Rede de apoio, né? Marido, pai, mãe, madrasta, tia, amigos. O pessoal ia lá ficar comigo no hospital. Eles até tinham uma escala, né? Que eles tinham um grupo, né? No WhatsApp, que eles tinham uma escala. Quem que ia ficar comigo? Normalmente eles ficavam 12 horas cada um. Fiquei acompanada o tempo todo. Ai, que Dormia bom. comigo no hospital, tudo. Então, aí que a gente jogava muito baralho, né? Via novela, né? Sessão da tarde, eu lia um pouco de livro, muita fofoca também, né? A gente tentava manter o ânimo, né? Porque É difícil estar nessa situação, né? eu não estava doente. O meu filho não mas- estava doente. Sim, mas eu digo, ele tinha um risco ali, aquela gestação, risco, né? isso. Mas E não era uma aí- doença. Sim. Era simplesmente, não sei o que ele fez lá, que botou o dedo, não sei o que aconteceu lá, que ele resolveu romper a bolsa. Então, tipo, eu sempre brinco, né? Que ele nadava no seco. Então, eu tinha uma rotina dentro do hospital, que era fazer ultrassom todo dia.
a cada 2 horas, acho que era sonar o nome, que é um aparelhinho que verifica os batimentos, isso, aferiam pressão, temperatura, né? Porque eu não podia ter o risco de ter nada, não podia fazer exame nem de toque em mim, né? Porque como eu não tinha a proteção do nenê, o exame de toque começa a dar motivo para entrada de bactérias, né? Sim. Então, E aí, quando chegou o momento do parto, assim, foi como ele aconteceu? Foi induzido? Foi cesárea? Como foi? Eu comecei a ter cólicas e essas cólicas viraram contração. Só que quando você entra em trabalho de parto, normalmente tu pode tomar um banho, tu tem a bola, né? Tu tem meios de facilitar a dor, né? Porque mesmo que seja cesárea, acontece aquela dor, enfim, né? Acredito eu, né? Porque eu só tive um. Mas eu não podia fazer nada disso, porque ia estimular ele a nascer. Então, eu tinha que ter as contrações deitadinha. Não podia, por exemplo, sentar na bola ou tomar um banho, enfim, qualquer outra coisa para poder amenizar a contração. Eu tinha que segurar. Então, eu tive mais ou menos umas 12 horas de contração. Doía, claro que doía, mas eu acho que não chegou no ápice, né? Tu não chegou no momento de trabalho de parto ativo? Não, nunca tive dilatação. Só que daí começaram, por questão de protocolo mesmo, né, e de entender a situação, eu comecei a receber exame de toque. Só que faziam exame de toque, faziam alguns exames, né, e assim eu fiquei um tempo, até fui medicada para a contração, mas quase não funcionou. Até que me disseram assim, não vai dar mais. Teu exame veio com, acho que uma bactéria, enfim, e a gente vai ter que fazer o parto e vai ter que ser agora. Eu falei, tá bom. Isso tu já tinha 28 semanas? Tinha 28 semanas. 28 semanas quando ele nasceu. Isso, 28. Ele nasceu com 28 semanas. 28 mais 1, porque ele nasceu 1h30 da manhã, né? Então, esse 1 é de 1h30, então acho que não faz muita diferença. O que a gente estava pesquisando ali sobre a prematuridade, que é isso, né? Que eles acompanham a mãezinha ali, né? E eles tentam não fazer com que esse parto ocorra. Então, eles têm uma medicação, até quando a gente está em trabalho de parto que precisa evoluir, né? Já está ali nos finalmente, se toma ocitocina. Uhum. E aí tem uma outra medicação que é como se fosse o contrário dessa ocitocina que eles aplicam, né? Mas daí, no teu caso, tu já estava com uma bactéria que poderia trazer algum risco ali, tanto para ti quanto para o bebê, é isso? Isso. Eu fiz várias medicações quando eu internei, né? Tipo, que nem falam, injeção para maturar o pulmão. Tudo isso eu fiz, tudo isso eu fiz, né? Uhum. Mas na hora do parto mesmo não tinha opção. Tinha que fazer. E aí, tu foi para uma cesariana de emergência? Isso. E eu não pude fazer epidural. Porque como eu estava... Meu Deus. Altos e baixos. Como eu estava no hospital e eu estava deitada, eu recebi heparina, para não dar trombose. E naquela noite eu havia recebido uma dose. Quando eu fui para a sala de parto e o anestesista veio conversar comigo, ele perguntou quais medicamentos eu usava. Então eu falei as vitaminas, a ômega, aquele combo grávida, né? E eu falei que desde que eu tinha sido internada, 2 vezes ao dia, heparina injetável. E daí ele me questionou, que hora que foi a última vez que tu tomou? Daí eu falei assim, olha, eu não sei, porque a sala pré-parto ali, né, não tinha um relógio assim aparente, né? Eu sei que era de noite, eu falei para ele. Não sei o horário, mas normalmente era umas 7 e pouco, 8 horas que eu tomava. E ele falou, não vai dar para fazer epidural, vai ter que ser anestesia geral. Eu falei, tá bom. Tudo tá bom. Que opção eu tinha? Sim, mas tu estava nervosa, assim? Como é que foi esse momento? Tava tranquila? Tava tentando, né? Me segurar o máximo que eu podia. E daí o médico foi falar com meu marido, dizendo que por conta da heparina, enfim, que ia fazer anestesia geral. Meu marido falou, tá bom. E daí ele falou, tu não vai poder assistir, porque vai ser emergência, né? E foi muito rápido. Foi questão, tipo assim, acho que de uns 15 minutos. Enquanto eu deitava na maca, as próprias médicas já estavam fazendo a asepsia lá, né? Normalmente vê técnico, né? Não, elas mesmas já estavam fazendo. O anestesista veio com uma máscara e falava para mim, Thaís, respira fundo, só respira fundo.
para pegar logo a anestesia. Era muita gente naquela sala. Era muita gente. Tinha muitos médicos, muito pediatra, muitas enfermeiras, tinha bastante gente. Eu estava bem assistida. Ah, que bom. Não, eu te pergunto isso porque eu, no meu parto, eu tive... Quando eu né, decidi que eu queria ter filhos, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir atrás de uma psicóloga, porque eu tinha muito medo do momento do hospital, né? Então, eu quis me preparar o meu psicológico para aquele momento. E, mesmo assim, na hora do meu parto, eu tive um medo assim, absurdo, sabe? Por mim e pela minha filha ali naquele momento. Então, eu tive um ataque de pânico, assim, sabe? Mas, claro que eu tive a minha equipe de enfermeiras obstétricas, que eu justamente optei por ter elas, para que naquele momento eu conseguisse passar por aquilo, claro que junto com meu marido, que me deu muito suporte emocional. Isso que foi um parto tranquilo, né, dentro do meu cenário. Por isso que eu te pergunto isso, porque como tu estava naquele momento teu emocional e teu psicológico, assim? Eu estava feliz, por um lado, porque 5 semanas de bolsa rota é um recorde, né? Então, eu já estava feliz porque eu sabia que quanto mais tempo eu tivesse ficado na barriga, né, no forninho, menos tempo ele ia ficar na UTI. Mas muito preocupada, né? Entrei para cesárea, né? E quando ele nasceu, com 1,220 kg e 37 centímetros, os médicos, né, fizeram ali o primeiro protocolo, enfim, entubar, assim vai. E chamaram meu marido, né? Dizendo assim, olha, não sei se tu quer tirar uma foto, enfim, né? De uma criança prematura. Daí o Eduardo falou assim, eu não quero tirar foto, eu quero que vocês tratem ele. Faz tempo para fazer. Depois a gente vê. Né? Porque, realmente, né, a probabilidade, né, era muito baixa. E eu acordei depois na sala... Eu esqueci o nome da sala, enfim. De recuperação. De recuperação. Mas antes de tu ter de ter o parto, eles te conversaram contigo sobre o que tu falou, né, sobre os riscos, assim? Eu já sabia desde que eu internei, né? Eu já sabia de tudo, né? Como é que tu conseguiu manter essa racionalidade? Racionalidade, Porque calma tu não tava, mas assim, de encarar isso com tanta, sabe? Olha, tô impressionada. Sabe que uma vez eu tive um problema, liguei pro meu pai, desesperada, chorando. Chorando, assim, saber aquelas de soluçar. E o meu pai falou assim, ó, para de chorar. Tu já viu alguém desesperado pensar? Então, aquilo, tipo, é duro, são palavras duras, mas é uma coisa que eu me apeguei nisso aí. Então, eu acho que foi por isso que, quando rompeu a bolsa, eu fui coletar, né? Pois é, eu te pergunto isso. Uma isso. coleta, entendeu? Realmente estranho, mas em momentos de tensão eu fico racional. Depois eu me achei. Mas realmente é a parte racional, acho que mais pega, assim. Eu acordei depois na sala de pré-parto, não, pós-parto. De recuperação. Isso. Daí estava o Eduardo deitado, assim, né? Podre, imagina, coitado. Sim, imagina a pressão dele também, né? Isso. De viver tudo aquilo. Isso. E como que foi ali? Porque logo quando o bebê nasce, né, ele foi para UTI, né, o Natal. Como é que foi esse acompanhamento, assim? A questão, tipo, da evolução dele. Nos conta um pouquinho, Thaís. Direto UTI, né? Nem tinha outra probabilidade. Mas quando eu acordei, eu perguntei direto do nenê, né? E daí o Eduardo disse que estava na UTI. E eu falei assim, eu quero ir ver ele e tal. E daí a enfermeira... E eu falei assim, e eu acho também que eu preciso ir para o banco de leite, porque eu estou sentindo meu seio muito cheio. Aí eles me olharam assim e eu estava já tinha descido o leite. Né? Então, eu já estava com leite e eu consegui botar numa cadeira de roda e fui lá ver o nenê. Pouco se viu o nenê, era mais tubo, fio, cabo, né? Mas estava ele lá, com muito risco, muito, muito risco. Mas foi uma trajetória até que tranquila dentro da UTI. Ele teve poucos baixos. Normalmente, um bebê de UTI é uma montanha-russa. Um dia está bem, outro dia decai. Um dia está bem, outro dia decai. Aí perde peso, aí dá parada, né? Tem várias coisas. Ele, apesar do tamanho que nasceu com um tamanho bom para 28 semanas. E ele pouco decaiu. Foram pouquíssimas vezes, sempre pegando peso e eu consegui ter leite,
Então, eu tinha uma rotina, né? Banco de leite, né? Me alimentava e ficava com ele na UTI. Em torno de 12 a 14 horas por dia com ele na UTI. Tu ficava com ele lá, então? Sim, e o meu marido também, né? Eu e o Eduardo estávamos, poderíamos entrar, né? Tem alguns hospitais, eu sei, que deixam os avós, enfim, né? Ali não. Eu até acho bom, vou ser bem sincera. E quanto tempo ele ficou internado na UTI? 73 dias. E tu ficou no hospital junto com ele nesse tempo ou não? Não fica internada, né? Aham. Depois de 3 dias, a cesárea, tu dá alta, né? Então, eu ia e voltava todo dia para casa. Nossa, imagina sair e deixar teu filho lá. Como é que Não foi deve assim ter esse sido fácil. processo? Porque também é uma rotina pesada, né? Tu morava em Canoas, estava lá na Santa Casa, que é ali na área mais central de Porto Alegre, né? Aqui de Porto Alegre. Como é que foi isso para vocês, assim, todo esse processo e ainda... Mas que bom que ele estava evoluindo bem, né? Sim. Estava crescendo, mas como que foi durante esses 2 meses e pouco ali que vocês ficaram? A rede de apoio, né? Lembrar que tu tem uma rotina dentro do hospital, mas fora do hospital, tu tem que lembrar que tu tem que tirar leite também, que tu tem que se alimentar, tu tem que dormir bem, porque se tu não estiver bem, que tipo de psicológico, assim, tu vai passar pro teu filho que está lá dentro de uma caixinha? Claro. Porque o meu terço final da gestação foi dentro de uma UTI. Ele passou 73 dias lá. Então, E antes disso, tu estava lá também, né? estava lá. Então, lembrar que tu tem rotina, que tu tem família, que tu tem que jantar assim, que tu pode ver um filme e dar risada, e que ele está lá bem cuidado, que é um processo. Não adianta achar que vão fazer uma injeção milagrosa que ele vai sair de lá. É um processo. E eu me blindei muito, eu me fechei. Tipo, eu não ficava falando para as pessoas, oi, meu neném nasceu, eu estou internada. Não avisei para ninguém. Poucas pessoas sabiam, né, do que tinha ocorrido e não enviava foto dele para ninguém. Porque, tipo, as pessoas, talvez na ingenuidade, mas falam, ai, coitadinho, né? Ai, ele é tão pequenininho. Ai, será que vai vingar? Sabe? São comentários Meu Deus. horríveis, né? Mas tu chegou a receber algum comentário assim? Não porque eu não deixei, né? Em momento nenhum eu compartilhava a foto dele com nada, com ninguém. Foi um combinado entre eu e meu marido que as fotos dele iam ser compartilhadas a partir do momento da alta. Então, eu mandava tá. mensagem, oi, como é que ele tá? Ah, tá bem, assim assado. Tá com X quilos, né? E assim vai. Mas a gente não mandava foto, ah, hoje ele tá assim. A gente nunca mandou foto dele para ninguém. A gente se fechou. Quem que a gente precisa? Fulano, ciclano, né? Nossa rede de apoio, eu e tu, e deu. A gente não precisa de palpite, nem dizendo que, é tão pequenininho, será que vai dar certo? É difícil receber esse tipo de comentário, né? Porque, imagina, a gente se abala, né? O nosso psicológico. Mas que bom que vocês conseguiram, tu e o teu esposo, se concentrarem, né? Para que isso não abalasse vocês, porque nesse momento vocês já estavam muito sensíveis, né? Eu acho que a partir do momento que a gente não permitiu receber esses comentários. Então, eu sempre falo assim, se alguma mãe tem alguma dificuldade, alguma UTI, internação, não compartilhe. Não dá abertura, né? Não é questão de abertura, mas... Isso. Não dá motivo. Né? Thaís, deixa eu te perguntar, tu entrou ali com 23 semanas no hospital e ficou lá, né? Teve o teu bebê, saiu depois de 73 dias com ele. Tu tinha conseguido preparar a tua casa para a espera dele? Como é que foi isso? Assim, porque normalmente, mais para o fim da gestação, que a gente começa a pensar nisso, né? Como é que foi isso para vocês? O Eduardo, o que fez? Como é que foi essa adaptação até de trazer ele para casa? Porque ele, né? Tinha algumas coisas já organizadas, né? Por conta que, como eu e o Eduardo, a gente tem uma pegada de trabalho muito intensa, então a gente só tem livros finais de semana. Então, a gente já ia mais ou menos combinando, né? Por exemplo, dia 28 de agosto, rompeu minha bolsa, acho que foi dia 10 ou 12 daquele mês, foi dia dos pais. A gente fez um almoço lá em casa e já montaram o berço e a cômoda, né? E assim, mas montou em agosto, estava previsto para dezembro. Sim, mas era o tempo que a gente ia montando devagarinho. E eu fui montando devagarinho, não tinha pressa. E roupas que ele usava da estação, né? E nesse meio tempo que ele ficou no hospital, esses 73 dias, eu também consegui organizar o resto. Não faltou nada. Eu ia e voltava, lavava roupinha, assim.
Mas não faltou nada. O enxoval, assim, foi enxuto, bem racional, por sinal. E não faltou nada, não tive as pressas, enfim, estava tudo organizado. Quando ele chegou em casa, estava tudo prontinho. E esse período que ele estava na UTI, assim, conta para nós, assim, como é que foi essa recuperação dele. Ele nasceu com alguma situação, algum cuidado especial, alguma questão mesmo médica ali ou não? Não, nada. Só é o Sem tempo sequelas, mesmo isso. de maturar o pulmão? Ou De tudo, né? Na verdade, tem algumas premissas para poder dar alta, né? Crescer ter o peso, né, ideal para poder... Uma das, isso. Isso. Temperatura corporal, tem toda essa questão. Não, né? na verdade, a premissa para ter alta, talvez tenha mudado, né? Mas era ter no mínimo 2,5 kg, não perder peso, né, na semana da alta, saber respirar sozinho e saber mamar ou no peito ou na mamadeira. Era as premissas. Esses eram os pontos. Isso, para poder dar alta. Não adianta ter 2,5 kg, tá mamando no peito, aí no outro dia tá com 2,400. Não, ele tem que ser 2,5 para cima, ele não pode perder peso para poder dar alta. Dentro do hospital, normalmente tem também vários níveis de UTI, né? Tem uma que é mais restrita, conforme o bebê vai evoluindo, ele vai passando de sala, assim, vai ficando numa sala que tu pode pegar ele no colo. Como é que é isso? Como é que foi para ti? Quando que tu pegou ele a primeira vez? Como é que foi esse momento? Que eu sei que alguns até têm aquele projeto, né? Que tu fica com a criança pele a pele para ajudar no desenvolvimento. O canguru, né? Canguru, isso. Então, teve isso contigo? Como é que foi isso? Teve, se eu não me engano, foi uns 15 dias depois que ele nasceu. A gente já pôde começar a fazer o canguru. Ele estava ainda, né, entubado, enfim, daí as técnicas ajeitavam ele, né? Tu fica sem a blusa, tanto eu quanto o Eduardo fazíamos, né? Era 1 hora num turno, 1 hora no outro turno, assim, eram 2 horas por dia que podia fazer canguru. E esse momento para ti, como é que foi, Thaís? Nem sei. Sentir ele, teu filho, pele a pele. Ai. Deve ser emocionante lembrar, né? Não deve ser fácil esse momento. Tinha, sei lá, 1,5 kg. Sim. A minha filha, ela nasceu com 37 semanas. Não chega a ser um prematuro, né? Já é um bebê a termo. Mas ela nasceu com 1,9 kg. Ela era um ratinho também, claro, não se comparado ao teu, né? Mas eu lembro a primeira vez também que eu peguei ela no colo, assim, e ela era tão pequenininha, sabe? E eu lembro a primeira vez que a gente teve que ficar no hospital um pouco mais tempo do que o normal, eu acabei ganhando de cesárea também. E eles iam lá, de tantas em tantas horas, picar o pé dela, como se fosse aquele do diabetes, sabe? Só para ver ali acho que é glicose, não sei, posso estar falando besteira. E também ver a questão da temperatura corporal, né? Até teve uma vez que ela teve que ir para luz, né? Para aquecer. Incubadora. E eu lembro aquele sentimento de tipo, meu Deus, minha filha tá indo, né? E eu falei, Bruno, vai lá, vai junto. Fica com ela sempre. Então, eu lembro de aquilo ter me... Imagina, foi difícil, assim, tirar ela. Imagina para ti que foi o inverso, né? De tu 15 dias depois pegou ele para começar a fazer o canguru. Deve ter sido muito... Tem que confiar no processo. Não adianta. Não existe um tratamento de um dia, de uma dose, de um milagre. Não tem. O nome já diz, é um tratamento. Eu botei na minha cabeça o seguinte, até 25 de dezembro, se eu tiver que ficar aqui no hospital, tá ok. Porque era a data prevista do parto, né? Se passar disso, eu vou começar a ficar preocupada. Até lá eu vou estar de boa. Eu tenho que pensar que eu estou gestando ele numa incubadora, mas eu vou ficar com esse pensamento. E ele deu alta 15 de dezembro. Então, estava dentro da minha expectativa, né? Mas ele evoluiu bem. Ele não teve nenhuma sequela. Até tem algumas questões, né, de retina, por exemplo, né, do crescimento anormal da retina. Ele faz acompanhamento uma vez por ano, ele vai no oftalmo, que é especialista, mas ele não tem nada. Só ele é pequenininho, né? Sim. Tá o prematuro, ele tem, né, o desenvolvimento um pouco mais lento do que outros bebês que nasceram de 40 semanas ou mais semanas, né?
Porque a Luísa, minha filha, aconteceu isso, assim, toda vez que a gente ia no pediatra, ela crescia menos do que o normal naquela fase. Mas ele explicava, ela sempre vai ser um pouquinho mais lenta por conta dela ter nascido de 37 semanas. Até ela engatinhar foi depois do que normalmente acontece, o caminhar dela também foi um pouco depois, e ela é bem menor do que as outras coleguinhas dela da escolinha. Mas eu imagino que seja isso, né? Esse processo, assim, também. Ele é um furacão. Mas, tipo assim, ele demorou para caminhar, por exemplo. Mas também, como apressado do jeito que ele é, ele começou a caminhar numa terça-feira e no sábado ele estava chutando bola já. Nossa! É nesse nível, né? A pressa, né? Mas hoje ele, até 2 anos, normalmente, corrige, né? O tamanho. Ele está indo super bem. Mas ele é pequenininho. Por exemplo, ele está fechando agora 2 anos, né? De nascimento. Mas ele... roupa tipo de 18 meses serve super bem. É igual a minha filha, é a mesma coisa. Então ele é menorzinho, mas ele é um furacão. Está falando, e do pouco que ele fala corretamente. Ele não fala atropelado, ele fala bem certinho. Né? Ai, que legal. E quando ele saiu, quando teve alta, né? Qual foi a orientação? Assim, ele tinha um cuidado especial por ter sido um bebê prematuro? Não receber visitas. Não receber visitas no primeiro mês, por conta de vacinação. Não teve nenhum acompanhamento, além do oftalmo que tu falou, né? A pediatra que ele vai, ela é especialista em neonatologia, né? Não é um só pediatra, né? É especialista, né, em prematuros. Mas é só, assim, eu não tive nenhum outro cuidado, não teve que ir para físio, não teve que fazer nada. A única coisa que ocorreu depois de um tempo, mas isso não quer dizer... A prematuridade não faz sentido nesse contexto, porque teve muito otite. Teve umas 5, assim, uma atrás da outra. A minha filha teve também. Daí ele colocou dreno, né, nos 2 ouvidos, mas não tem nada a ver com a prematuridade. Não é algo que está relacionado. Não, mas eu não tive nenhum outro cuidado diferente. Hoje, assim, tem alguma questão que tenha algo relacionado com a prematuridade ou não? Ele não tem nenhuma... Só o tamanho dele. Só o tamanho mesmo que isso aconteceu. Ele é menorzinho que isso. E teve alguém, assim, que te marcou nesse momento desse período, assim, do hospital, da UTI? A equipe técnica do hospital, muito boa. O médico dele também era muito bom. E as mamães, né? Porque no quarto que ele ficava, eram 4 berços. Então, só que de longo período, né? São mamães que ficam 2, 3 meses, né? Que a gente fica numa sala. Por mais que a gente fique assim em silêncio, né? Que a gente fique mais quietinha, uma hora a gente saía para almoçar, a gente conversava, a gente trocava muito, né? Então, essas mamães assim foram essenciais também para a gente. Criam um vínculo ali, né? Uma ajuda a outra a passar por esse momento. Dica de enxoval e assim vai, mas é bonito ver a evolução, mas é um ambiente triste, porque tem algumas crianças que infelizmente não evoluem, né, na maneira, né? Então a gente acaba vendo coisas que não é muito legal, né? Sim. E teve algum momento assim muito difícil que te marcou na tua história que tu gostaria de compartilhar com a gente? Só se tu ficar à vontade para falar. Não é isso, é que é tanta luta que é difícil, sabe? Hoje, eu até falei para ti que eu tenho medo de talvez compartilhar e assustar alguém, sabe? Sim. Mas a tua história, ela deu tudo certo. Não e tu tem muito que também como é que é? A influenciar outras mães da tua postura também, né? De tu não te desesperou, pelo menos é o que tu traz para nós, né? Tu te manteve firme. Eu imagino que deve ter momentos que deve ter sido muito difícil, mas tu te manteve muito firme, né? Muito... Eu fiquei impressionada, assim, também. Com o teu relato. A tua força, assim, né? Hoje, tu tá com teu menino com 2 anos, mas todo esse primeiro momento dele ali, os primeiros meses, né? Tu foi muito firme, é isso, né? Não acreditou,
foi lá, fez o que era necessário, sabe, encarou tudo de frente, assim, isso é muito inspirador, sabe, para outras mulheres que talvez estão com o bebezinho lá no hospital agora, tá na UTI, porque esses dias são longos, né? São. Esse dia, que nem tu falou, tu ficava 14 horas lá, depois voltava para casa, tipo, isso é interminável, né? Então, O eu acho que relógio isso da UTI é um relógio bem devagar. E eu acho que trazer isso, a gente sabe, a gente imagina o quanto foi difícil, mas eu acho que esse teu relato só mostra para outras mulheres que isso também passa, que esses momentos eles vêm nessa dificuldade, mas, né, ele vai passar, vai surgir. Aí agora tu vai fazer os 2 anos do teu filho, então são fases, né? E agora vai vir o terrível tchu. Se prepara. Ele já está lá, na verdade, já tá, existe. Ele é uma boa criança, assim, ele é muito engraçado. E ele não é uma criança que, tipo, assim, ele é quietinho, ele não é de fazer gritaria, se atirar no chão, ele adora ler livrinho, ele é muito de boa, assim, então, que eu tinha medo, assim, de ter um filho que as pessoas não convidam para ir nos outros lugares, porque a criança, sabe, derruba o supermercado e assim vai. Mas não é o caso dele, ele é muito de boa, ele é muito parceiro. Então, coisas que a gente gosta, ele acaba também se adaptou, enfim, ele gosta também, né? Tipo, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de comer churrasco, então, que são coisas que a gente faz no final de semana. Então, ele é uma criança muito de boa, assim, a gente só tem a agradecer, porque ele é muito forte. E hoje ele vai na escolinha, como é que tu Vai faz? desde Assim? os 6 meses, na verdade, desde pós-enchente, né? Ele até não ia de imediato ali, né? Ele ia ficar na casa do meu pai e da minha madrasta por um tempinho, por conta do inverno, do prematuridade. A gente sabe que na escolinha é muito contato com criança, né? Bronquiolite, viroses, né? Só que por conta da enchente, o meu pai e minha madrasta acabaram perdendo parte da casa, né? Então eles precisavam desse tempo para se recuperar. Então a gente optou por botar ele direto na creche. Super de boa, Adaptou bem? adora. Chega na porta de casa, ele manda beijo e faz tchau, tchau, entra no carro sozinho. E nesse momento, assim, tu teria como... Tem algo, assim, que tu consegue identificar que mudou na tua visão, assim, da maternidade? No momento que tu descobriu e estava vivendo aquela maternidade até romper a bolsa, para depois de tudo que tu viveu, mudou o teu olhar sobre a maternidade? Tu tem como trazer alguma... Eu acho que mudou muito mais o meu olhar baseado nos prematuros. Porque eu tinha esse preconceito, assim, quando alguma mamãe, assim, tinha um nenê prematuro, estava muito tempo no hospital, eu falava assim, gente, não vai dar certo. Eu tinha isso. Tu tinha esse eu olhar? Tinha isso. Porque, na verdade, a estatística é baixa de criança prematura, né? Então, eu tinha esse olhar do tipo, nossa, prematuro não vai dar certo, coitadinho, não vai vir para frente. Eu tive isso. E quando o meu virou um prematuro, uma gestação normal virou uma gestação de risco, eu pensei, não, mas só um pouquinho. Agora chegou a minha vez. Que pensamento é esse que eu tinha? Está errado. Está errado. Porque, na verdade, esses bebês de UTI, eles são muito fortes. Eles são muito guerreiros. Eles passam por coisas assim que eu não sei se um adulto ia conseguir ficar. Tu mesmo disse que no hospital tu, né, já tem um pouco de medo. Então, eles são muito fortes. Errada estava eu. Eu estava muito errada. E até peço desculpa se algum dia eu falei para alguma mãe de algum prematuro alguma bobagem dessa. Tuas crenças mudaram naquele momento. Muito. É da água para o vinho. É da água para o vinho. E tu, aproveitando, né, esse gancho, assim, teria alguma mensagem para uma mãe que está passando por isso? Ou para uma mãe que talvez tenha o mesmo pensamento que tu tinha antes, né? Sobre tudo isso que tu viveu? A principal frase é: confie no processo. Nada é imediato. Não existe imediatismo. Se tu não confiar na equipe médica e de quem está tratando o teu filho, e se tu não te blindar, talvez tu não vença a batalha. Porque o psicológico abala muito, né? Uhum. Então, confie no processo. Lembre-se que é um processo. Não existe cura milagrosa, injeção imediata, não existe. É um processo. Se a gestação é um processo de 40 semanas, por que a UTI neonatal tem que ser um dia?
confiar no processo. É o que eu falo para todo mundo, confie no processo. Eu acho que ouvir o teu relato reforça. Claro que tu não teve nenhuma questão, né? Mas o quanto é importante, quando a gente descobre uma gravidez, de fazer o acompanhamento pré-natal, para que, se tem alguma questão, para que consiga se resolver, né? Antes de evoluir para um quadro de prematuridade. Porque a gente sabe que tem alguns fatores que podem influenciar, né? Que não foi o caso dela, Que mas não é o que teu caso, né? Mas também eu tô pode pensando aqui, né? Porque realmente, como tu disse, né? O bebezinho prematuro, ele é muito forte, mas se a gente puder que ele fique dentro da barriga, é melhor ainda. É 2 dias a menos na UTI. É. 1 dia na barriga é 2 dias a menos na UTI. Então, Interessante, não sabia. Pelo menos, se não me engano, era esse o cálculo que elas me falavam. Então, tipo, eu fiquei 5 semanas internada, segurando, então, para mim, foi... é um período E aí todo, cada, né? cada situação é uma vitória. Um peso que ganhou. Tanto que elas colocavam no quadrinho, né? Tinha um quadrinho, né? Das técnicas, né? Que elas botavam sempre uma estrelinha, né? Um dia a mais, uma estrelinha. Que amor, né? Esse modo também, né? A gente vê o quanto esses profissionais também que estão lá são capacitados e conseguem também ter esse apelo mais afetivo, mais humanista, Tem. que é fundamental para lidar, né, com os pais que estão ali nessa situação delicada, vulnerável, com um bebezinho também que está ali, né, lutando pela sua vida. Então, a gente agradece muito, né, pelo teu relato. Sim. E fica muito emocionada de ouvir, assim, e espero que outras mães que estão nos ouvindo também possam se fortalecer nisso que tu está nos contando e acreditar no processo, porque realmente ele é importante, né? Thaís, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Sei que é um assunto delicado, né, trazer isso, mas eu fiquei muito feliz de te ouvir, emocionada também, mas fiquei feliz de te escutar e ver a força que tu traz, sabe? Essa tua racionalidade em certos momentos me inspirou para eu, em certos momentos, eu vou com certeza lembrar disso. Porque muitas vezes é muito difícil a gente conseguir ter esse equilíbrio, né? De ser racional. É um pouco difícil, mas acho que é muito importante, que é bem isso que tu trouxe, né? Como é que tu vai conseguir pensar se tu não... Desesperada. Tá desesperada. Então, claro que existem situações que a gente realmente não consegue, né? Mas é uma boa... Eu vou com certeza. É um lema, né? Eu também achei interessante. Me marcou essa frase. Eu que agradeço o convite e que nem eu falei, assim, é uma história de altos e baixos, mas no fim tudo dá certo. Sim. Fico feliz pelo teu bebê. Obrigada. E o episódio fica por aqui. E compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal.